marca do teu amor. Eu tenho uma marca do teu amor. Eu tenho uma marca do teu amor. Eu tenho uma marca. É verdade, Jesus. Marca do teu amor. Eu tenho uma marca do teu amor. Nesse ambiente de adoração, contra um lugar, eu quero ministrar uma palavra que o Senhor me deu, chamada marca de um nazireu. Em Números capítulo 6, verso 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer um voto especial, um voto de nazireu, a fim de se consagrar-se para o Senhor, abaster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uva, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde sementes até cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou o Senhor Santo. Será deixado crescer livremente o cabelo. Todos os dias de sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado santo será o Senhor. Se alguém vier morrer junto a ele subitamente, contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Aos dias antecedentes serão perdidos, porquanto seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireado. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolos de flor e farinha com azeite amassado, e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e holocausto. Oferecerá o carneiro, o sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará o seu cabelo do nazireado, e tomá-la e porá sobre o fogo de que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida e o carneiro, um bolo asmo do cesto, e uma obreia asma, e o porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. O sacerdote moverá uma oferta movida perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora aos que suas posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer. Assim fará conforme a lei do nazireado. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra contigo essa noite. Nós estamos no final da conferência, e foi uma conferência muito intensa, foram dias muito violentos, onde o Senhor compartilhou ao nosso coração verdades muito profundas. E dentro dessas verdades, o Senhor começou a formar em nós um coração que esteja disposto a amar. Aumenta um pouquinho aqui o teclado, por favor. Não estou ouvindo o som que sobe ao céu. E nesses dias o Senhor ele começou a nos marcar desde a sexta-feira à noite. A ministração foi acerca do filho pródigo, aquele que volta para casa. O Senhor estava nos chamando: volte para casa. Daniel veio aqui, se rendeu, mas muitas pessoas talvez se alinharam mais profundamente com o coração do Senhor. Então, no segundo dia, nós passamos, naquele mesmo dia à noite, nós tivemos na vigília algo muito poderoso.
Nós fomos lá na vigília da Koinonia, nós sentamos com outros príncipes, e o que o Senhor moveu naquele lugar, irmãos, só quem foi para saber o que eu estou falando. Nós juntamos nosso ministério com outro ministério que estava na vigília, com mais o pastor Rodrigo que estava aqui nos visitando, e nós ministramos, e a glória do Senhor batizou aquele lugar. Homens de Deus foram transformados. Se você quiser saber detalhe do que aconteceu na vigília, sente com as pessoas que foram, para eles narrarem, testemunharem. Nós temos que testemunhar. Chegue aqui mais cedo antes do culto, senta e testemunhe o que tens visto. Hoje eu estava ali sentado conversando acerca do que o Senhor tem me revelado, que Deus nos chamou para formar líderes, e você foi chamado para ser um líder, amém? Deus nos chamou para liderança. Eu estava sentado conversando. Fale sobre aquilo que tu viu nesses dias. Nós nos acostumamos a não falar. Você precisa falar. Fale o que tu viu na sexta, fale o que tu viu no sábado, fale, sente com os teus irmãos e fala: foi incrível esses dias, tu viu aquele momento? Destile no teu irmão a fé. Então nesses dias o Senhor veio formando, e no sábado à noite então Ele nos ministrou que sem uma cobertura espiritual, sem você ser direcionado, ainda que tu tenha pães e peixes, tu não vai fazer nada. Mas se tu tiver só 5 pães e 2 peixinhos debaixo da autoridade espiritual, você vai chegar em lugares muito altos, amém? Vai alimentar uma multidão. Muitas pessoas cruzaram comigo, e os famintos precisam saber disso, e falaram: pastor, não é sobre o que está acontecendo aqui, não é sobre a estratégia que vocês estão fazendo, não é sobre nada do que está sendo feito, é sobre o que Deus está falando. E Deus está falando que há uma multidão de almas vindo para esse lugar. Para muitos isso pode não significar nada, porque muitos podem estar preocupados com a sua casa, com a sua empresa, com a sua faculdade, com os seus negócios, com o seu emprego. Mas para aqueles que estão apaixonados pela obra de Jesus nessa terra, quando a gente ouve dizer que está vindo uma multidão, irmãos, nosso coração queima. Para muitos não fazem sentido, mas para aqueles que fazem sentido é porque eles estão famintos por amar. E muitas profecias têm vindo. Vem pastor José aqui, ele fala: se prepara, Marco, vai lá para BH treinar, porque tu vai ter uma grande colheita e tu tem que preparar líderes para isso. Vai ser muita gente, vocês têm que aprender isso, vocês têm que cuidar, vocês têm que amar. Aí vem bispo Nilson, aí a gente cruza com pastores, eles falam: se prepara, Marco, é uma grande colheita. Hoje pastores entraram em contato comigo para perguntar: pastor, o que está acontecendo aí? O que você está fazendo? Porque Deus está fazendo algo, irmãos. O poço que a gente está cavando está começando a vir água. Amém? Agora, essa água, deixa eu te fazer uma pergunta: se a água sair do poço, quanta água tu consegue carregar? Quanta água tu consegue carregar? A quantidade, se tu tiver com um balde, tu carrega um balde. Se tu tiver com 2 baldes, tu carrega 2 baldes. Quando a água começa a sair, nós temos que entender, Júnior. Tu pode ir lá beber e se saciar, mas a água vai jorrar, e tu vai perceber que só tu beber, mas tem muitas pessoas que não beberam, tu vai começar a ficar angustiado. Agora, a quantidade de água que tu vai poder transportar é a quantidade de balde que tu tiver na mão. O Senhor está falando: a quantidade de pessoas preparadas nessa igreja vai definir a quantidade de almas que eu irei libertar. Amém? A resposta que tu vai dar não é mais sobre se vai acontecer ou não vai acontecer um avivamento nessa cidade, é quantos estão dispostos. Eu vou poder alcançar 50, 100, através da minha vida Deus tem alcançado uns 100, mas se levantar mais 10, mais 20 que alcance 100, já é 2.000. Não é sobre mim, irmãos, não é sobre mim. Um pai, ele é um pai só de uma casa. Deus levanta, quer levantar uma multidão de pais, de mães. Você tem que entender o que o Senhor está fazendo contigo, aonde Ele está te levando. Então essas profecias vieram. O Júnior também recebeu muitas coisas. O pessoal falando: Júnior, a gente vê o pessoal faminto mesmo, querendo. Há uma geração aí que está buscando, que está se entregando, que não mede esforço, que vai para o culto, que glorifica a Deus, que quer comer, que está alinhado com a verdade. Pessoas que estão sendo limpas, que não estão mais usando a Deus para a sua fama, os seus achismos. Há uma marca neles. As pessoas têm dito: há uma marca neles. Pessoas de alto escalão do governo, não vou citar o nome para não parecer que eu estou fazendo politicagem, falando: eu estou com saudade de estar com vocês.
Porque há uma marca nos nazireus. Eles não querem governo, eles não querem tijolo, eles não querem benefício, eles só querem que o amor seja manifesto na terra. Mas não o amor, aquele amor que diz aquela bandeira, o amor que vence o ódio, o amor venceu. É o amor da justiça de Deus, da verdade de Deus, do juízo de Deus. Porque um amor sem justiça, sem verdade, sem juízo não é amor. O inferno está cheio de gente que não quer a verdade. Lá não tem amor. Deus está colocando uma marca. Deus está levantando um povo. Deus está levantando um povo sedento. E aqui eu acabei de ler sobre um voto. Chegou um momento no tempo de Israel que Deus deu a lei para Moisés, que as pessoas estavam tão desesperadas, Júnior. Sabe? Quantas vezes eu me vi nesse lugar, tinha um sistema religioso estabelecido, que era um caminho para chegar até o Senhor. Só que o sacerdócio falhou, os religiosos falharam, os pastores da época falharam, que eram os sacerdotes. E aí tinha um povo sedento, aí Deus falou: Moisés, fale ao povo. O povo que a religião não comporta, que as igrejas não aceitam. O povo que quando abre a boca causa confusão, não porque são rebeldes ou faltam com amor, mas é porque eles são apaixonados pela verdade. Deus falou para Moisés: fala para eles fazerem um voto. E esse voto será chamado voto de Nazireu. O voto de Nazireu era para aqueles que não se encaixavam na caixa do sistema religioso. O voto de Nazireu era para aqueles que eram diferentes. Eles só queriam a presença do Senhor. O voto de Nazireu era aqueles que foram vincados. Pessoas que poucos conhecem. Poucos são mencionados na Bíblia. Sansão, o primeiro, que é mencionado como autoridade. Samuel, João Batista, Jesus. Poucas pessoas são faladas na Bíblia como nazireus. Homens separados totalmente. Eles tinham uma marca. Eles não podiam tocar em mortos. Não podiam raspar o cabelo. Quem olhava um nazireu de longe via, ele tem uma marca de consagração. Ele não podia beber vinho. Um dia eu estava lendo Levíticos 10. E até o suco da videira, que é o suco de uva, o Senhor falou: vocês não podem tomar. E lá em Levíticos 10, 9, quando ele está estabelecendo, ele fala: olha, bebida forte, tu e teus filhos não beberes, quando entrares na tenda da congregação, para que não morra. O Senhor estava falando: ninguém pode beber para entrar na minha presença, está aqui. Só que não era pecado para eles, na lei deles não era pecado. Só que deixa eu te falar uma coisa. Tu vai ter que abrir mão de coisas que aparentemente são boas e não são pecados para entrar num lugar maior na presença do Senhor. Muitos daqui entraram numa igreja que falou: eu era ex-drogado, ex-maconheiro, ex-fumante, ex-alcoólatra, ex-ladrão. Não, irmãos, Jesus não era ex-nada, Jesus era um filho perfeito. A igreja do Senhor não é sobre pessoas que eram ex. A igreja do Senhor é sobre pessoas que largam o que é bom para receber o que é melhor. Largar o cigarro, a droga, a bebida, isso tem que ser o começo da fé cristã. Não é o foco da fé cristã. Isso é o primeiro passo. Aquele que mentia não mente mais. Há uma marca no nazireu. O nazireu, ele larga o que não é pecado, para viver na presença do Senhor. Porque aquilo que não é pecado é que está te prendendo nessa terra. Você consegue compreender o que o Senhor está falando? O nazireu, ele era tão sedento que ele fazia uma marca. E um dia o Senhor me falou: olha, larga o que é bom. Um dia eu tinha uma lan house. Eu ganhava em torno de 7 mil reais por mês para não fazer. Eu fazia bastante coisa, mas em horário de expediente era jogar videogame, ver o pessoal jogando. Tomava na época Coca-Cola e comia Doritos e Ruffles. Era isso que eu fazia o dia todo. E quando o Daniel era meu funcionário, eu brigava com ele, porque em vez de ele atender, ele ficava jogando FIFA. Ele tinha que atender os caras. Só que daí os caras acabavam vindo jogar com ele e ele ganhava dinheiro para lan house, porque eles queriam jogar com o Daniel.
Eu vivia num lugar, irmãos, que não era pecado. Aparentemente. Eu estava sentado e o Senhor falou assim, um sábado à tarde, lá no Shopping Neumarkt, em cima do Burger King, que hoje é do Burger King lá. Eu estava sentado e a minha mente começou a ficar longe e o Senhor falou assim, ó, tu estás dando um vinho para uma geração. Não é pecado eles jogarem, mas tu está impedindo eles de chegar na minha presença. Porque eles estão saciando a alma deles com jogos. Há pouco tempo, acho que o John não está aqui, né? O John não está aqui? Não. O John deu uma oferta, um computador, irmãos, que eu nunca imaginei que ia pegar um computador desse na mão. Computador uma tecnologia muito boa para game. Ele deu uma oferta, ele falou, pastor, eu quero entregar, eu não quero mais jogar. Um computador preparado para isso. No começo do ano, porque o Senhor tem me chamado para um lugar mais alto. O problema não é o pecado para o Nazireu. O problema é aquilo que tira ele da presença de Deus. Tem muitas pessoas preocupadas, Deolino, porque tem uma queda na drogadição. Só que o maior problema, quando você está na queda da drogadição, tu sabe que é errado. E tu está lutando para sair. Só que tem muitas pessoas que aparentemente não estão fazendo nada do que é errado. Só que quando a gente não faz o que é certo, a gente peca. Tiago capítulo 4, verso 17 diz, se tu não faz o que tem que ser feito, tu peca. Então não é só fazer o que é errado, é sobre não fazer o que deve ser feito. Tem pessoas que não estão avançando, porque a terra, aquilo que aparentemente não é errado, prende. Irmãos, eu fui acostumado. Quando eu estava na Lan House, sabe o que eu fazia? Chegava final de semana, eu ia para a praia. Era meu costume, desde pequena minha mãe teve casa na praia. E eu ia lá e a gente ia para a praia com a família. É pecado ir com a família para a praia? Não é. Final de semana, um sim, um não, praia. Tinha uma rotina, sábado de manhã, cedinho, acorda, pega o guarda-sol, bota nas costas, vai, fica na praia, meio-dia, volta, come, descansa um pouco, 3:30 da tarde, volta para a praia. Fica até pôr o sol, brinca de raquete, depois pula na água, depois joga uns disquinhos, depois volta para casa, depois faz uma carne, depois assiste um filme, depois dorme, depois acorda, se prepara, volta para Blumenau e termina a noite depois do culto assistindo Fantástico. Era a minha rotina. Uma rotina que não faltava nada. Uma rotina que aparentemente não é pecado, é o sonho de muitas pessoas. Aí chegou um dia que o Senhor começou a me separar e começou a me colocar uma marca. Desde a época da Lan House, o Senhor começou a falar, entregue tudo. E eu entreguei tudo. Mais de 200, 300, 400 mil reais em equipamentos. Videogames, computadores, sala de cinema de game. Sabe por quê? Porque o Senhor estava falando, eu estou te colocando uma marca. A terra não é mais capaz de saciar. E eu queria falar, eu falava, Senhor, eu preciso de algo a mais, Senhor, eu preciso da tua presença. Os nazireus, eles têm uma marca, guarde esse conceito. Eles são diferentes. O cabelo deles cresce. Quando você olha para um nazireu, tu fala, não, esse cara aí, ele é esquisito, ele é diferente. Tu não vê ele falando sobre planos da terra, o tempo todo ele fala sobre coisas do céu. O nazireu é diferente. Ele anseia pela presença do Senhor. Ele tem um voto com Deus. Ele não come o que pode comer para chegar num lugar mais alto. Ele tem uma comida seleta. Porque ele sabe que qualquer coisa que tirar a disposição dele para orar, para amar, para produzir, para buscar o Senhor, tira ele da presença do Senhor. Então o nazireu, ele começa a cuidar da alimentação, ele começa a cuidar da forma, dos ambientes em que ele frequenta. Ele não pode mais ir em qualquer lugar, ele não pode mais assistir qualquer coisa, porque qualquer coisa pode afastar ele. Já tem filmes que eu nunca pensei que eu não ia mais conseguir assistir. Eu cresci assistindo o filme do Rambo 1, 2, 3, 4. Eu via e revia até hoje. É meu filme preferido. Aquela ação, aquela coisa de sobrevivência, esse negócio todo. Schwarzenegger no filme do Alien. Eu cresci, eu gostava de ver isso. Hoje, quando eu sento e vejo um filme de ação, é pecado? Não é pecado, mas eu olho para aquilo e falo, Senhor, eu estou querendo que os homens morrem tudo, Senhor, me perdoa.
eu estou querendo que ele tire com míssil e mata todo mundo. Me perdoa, Senhor, porque eu devia estar orando pelos árabes. Não dá mais. Estou falando o que está acontecendo comigo. Me perdoa, Jesus, ele está fora do casamento, eu estou querendo que ele fique com ela, me perdoa. Existe um lugar que o Senhor está nos levando, que marca. Os nazireus, eles carregam uma marca. Eles não comem qualquer coisa, eles não vão em qualquer coisa, eles não assistem qualquer coisa. Eles são pessoas que estão convictas, preparadas, sã. Eles não permitem os jogos, os programas, eles não conseguem se envolver porque há algo neles que Deus teve que legalizar um voto para falar, olha, os caras são muito famintos, você precisa ensinar para eles como é que é. Então, Deus, ele começa chamando por causa de uma fome, ele dá um sacrifício, ele fala assim, entregue dessa forma, vocês não vão poder ir nem no enterro do pai e da mãe, vocês não podem estar ligados com nada nessa terra, o lugar que vocês vão viver é diferente. Agora, esse ambiente do nazireu, ele é um lugar acima do pecado. Porque deixa eu te falar uma coisa, o pecado, ele te enfraquece. Quantas pessoas aqui talvez estão pensando assim, ó, eu não posso pecar porque entristece Jesus. Aí imagina aquela imagem de Jesus triste assim, sabe? Porque eu estou entristecendo Jesus. Não, querido, você não pode pecar porque o pecado te destrói. Você não pode pecar porque o pecado te neutraliza, o pecado te enfraquece, o pecado faz você viver uma vida achando que está abafando e na verdade está morrendo. O pecado faz os teus dias passarem, tudo parece que tem sentido, afinal de contas eu troquei o carro, afinal de contas eu pintei a casa, afinal de contas eu tenho mais posses. Mas quando tu vê, você está morto e neutralizado, confuso, porque o pecado faz isso contigo, ele vai te enfraquecendo. Deixa eu te contar a história de um nazireu, chamado Sansão. Sabe qual que é o problema do pecado? Porque o pecado ele tira o teu olho de Deus e bota no mundo. Mas pastor, qual que é o problema de olhar para o mundo? Tu não vai perceber quando Deus não estiver mais contigo. Porque no mundo tu consegue saciar teus 5 sentidos e tu não percebe mais quando Deus não está contigo, porque o pecado faz isso. Sansão, ele estava pecando, chegou um momento que quando ele abriu os olhos, ele viu os filisteus na casa dele, porque ele entregou o segredo do cabelo para Dalila. Ele perdeu a consagração por causa da imoralidade sexual, do desejo da carne. E ele entregou a vida dele na mão de Dalila. E naquele momento, quando ele abriu os olhos, os filisteus estavam pegando ele. Quando ele foi tentar bater nos filisteus, ele viu que não tinha força. Porque o pecado ele faz isso. Você está na performance, funcionando, está tudo indo bem. De repente tudo começa a cair, tu pergunta, onde está o meu erro? É porque o pecado já entrou há muito tempo no teu coração e tu não percebe. E quando tu vê, o inimigo já está te cercando. Você tem que prestar atenção no que Deus está falando para ti. O pecado ele vai te trazendo costumes, ele vai te trazendo formas de pensar. Tem muitas pessoas que perguntam, pastor, como é que tem gente que consegue cobrar R$1.000 a entrada de um culto? O pecado ele vai fazendo tu entrar. Ele te dá razão. Não. É que tem pessoas que só vêm no culto se for pago, porque eles valorizam mais. E o pecado vai vindo. Não. Essa semana eu escutei de uma pessoa, baixa a quilometragem da tua CRV, porque as pessoas não querem ver que ela tem 300 mil quilômetros, mesmo que tu fez ela toda nova. As pessoas não querem baixa a quilometragem, porque elas querem pagar, porque elas não querem ver, é melhor para elas, faz isso. O pecado vai entrando. O pecado ele vai envolvendo. Quando Sansão percebeu, de repente,
arrancar os olhos dele, perder os olhos, porque aquilo que se estabelece no espiritual, o físico revela. O problema é que a gente não percebe que quando a gente para de adorar a Deus, cantar, pular, ofertar, se envolver, pregar, amar, ser fiel, a gente não percebe, mas não está acontecendo nada comigo. Quando você perceber, os filisteus já estão arrancando teus olhos. Porque tudo que tu vai manifestar no físico, antes é gerado no espiritual. Tem pessoas que chegam e falam assim, pastor, como é que tu sabia isso? É porque eu estou vendo o ambiente espiritual, não estou vendo o ambiente físico. Tem coisas que eu falo para as pessoas que às vezes me acham exagerado. Elas falam assim, pastor, mas tu é exagerado. Não é, querida, é porque eu já estou vendo a colheita. Porque tudo começa no ambiente espiritual. O que vai acontecer contigo se tu não vir no culto de domingo? Aparentemente nada. Mas continua para tu ver. De repente, tu vai perceber, a minha vida não tem sentido, eu não tenho mais visão, eu não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, eu não sei o porquê que eu estou construindo tudo isso, porque tu perdeu a visão. E Sansão terminou moendo trigo para os inimigos. Eu estou falando aqui com uma geração que foi chamada para amar. Amém? Eu estou falando aqui com pessoas que não querem errar. Hebreus capítulo 12, verso 1. Nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia! Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O embaraço do pecado. O embaraço e o pecado. Quando você ainda não pecou, mas você está negociando com a terra, você fica embaraçado. Tem pessoas que falam, pastor, eu não pequei. Mas tu já está embaraçado porque tu está dando visão para a terra. E ela está te alimentando. É um embaraço. Nesse momento, o que acontece? Teu pé trava no chão e tu não consegue mais andar. Por isso que ele fala, largue o embaraço e o pecado. Aquelas coisas que te fazem negociar, sabe? Não, mas eu vou comer isso daqui porque é só uma vez. Não, eu vou negociar, vou pegar esse empréstimo que é só 3.000, em 10 vezes eu pago. Aí você vai negociando, não é pecado inicialmente, mas daqui a pouco você está embaraçado. Daqui a pouco você não tem mais norte, não tem mais propósito, não tem mais firmeza. Porque tudo começa com embaraço. E aí você trava e você não avança mais. E daqui a pouco você está vivendo uma vida para nutrir a terra, para pagar empréstimo, para pagar, renovar carro, celular, casa. E tu vive para isso. Porque te trava. Então existe um lugar, o pecado ele te enfraquece, guarda isso. O pecado ele vai fazer tu ter um plano B. O pecado ele vai fazer você negociar com princípios que você não podia. O pecado ele vai travar a tua vida pessoal, a tua vida financeira. Tem pessoas que não entendem por que a vida financeira está travada, é pecado. Muitos estão fazendo o que é errado, muitos não estão fazendo o que devia fazer, porque não fazer o que devia fazer é pecado. Nós temos que atualizar a forma de ver o pecado. Tem gente que diz, eu estou com depressão porque eu estou doente. Não, tu não está doente, tu está em pecado. Existe um lugar no Senhor que tu não encontrou. Eu estou em ansiedade porque eu preciso tomar um remédio por causa disso. Agora é o tempo, do autismo, do TDAH, é o tempo de tudo isso, porque tudo estão dando nome. Só não estão dando nome para o pecado, porque enquanto não se fala de pecado, o povo é escravo e vai para remédio. E eles dão base para você viver o engano. Não estou dizendo que não existe doença, amém? Eu sei que existe autismo, eu sei que existe TDAH, eu sei que existe. Mas eu estou dizendo que nós vivemos numa geração que não está dando nome para o pecado. E os céus estão fechados por causa do pecado. Os céus estão fechados na empresa, no casamento. O teu avanço não vai. Veja, Sansão, ele dava volta no moinho. Sabe, ele ficava dando volta para moer trigo. Quando você está em pecado, a tua vida fica dando volta. E tu fica moendo trigo para o inimigo. Tu fica dando força para o diabo. Porque a tua família podia olhar para ti e ver um fecho de luz.
mas a tua família olha para ti e vê um filho e uma filha perdida, porque tu moe trigo para o inimigo. O que as pessoas estão vendo quando olham para ti? Você revela o agir do diabo ou o agir de Deus na tua vida? Você revela um vitorioso ou um derrotado? E eu não estou falando sobre ter dinheiro, eu estou falando sobre ter Jesus. O nazireu, ele tem uma marca diferente, ele vai para um lugar diferente. Sabe, o nazireu, ele não está muito preocupado com o protocolo. O protocolo, ele sabe que faz parte, tem hora para o culto começar e terminar. Só que ele não está muito preocupado, ele quer estar lá. Ele quer abraçar. Hoje eu estava em casa, eu passando essa ministração, organizando a nota da ministração. De repente eu peguei e falei assim, eu não aguento mais, eu preciso fechar isso e ir para a igreja. Eu peguei a moto e vim, irmãos, porque eu estava doido para vir aqui abraçar o pessoal, sentar na mesa e falar o que eu estou pensando. A gente tem fome de amar. Sabe, o nazireu, ele não encaixa na caixa. O pecado para ele não faz parte. Sabe por que o nazireu ele tem uma marca tão radical? Guarde isso. Chamados para amar. Sabe por que ele tem uma marca tão radical? Porque ele vai dar um passo mais fundo. Ele vai incomodar mais, ele vai querer ir mais. Só que o nazireu, ele incomoda porque ele tem mais conhecimento, ele quer mais, ele quer avançar mais. E não é sobre saber, é sobre se entregar. E aí ele vai começar a agitar todo mundo, porque o sistema diz que o fulano de tal tem que estar mais em cima. Esse é o sistema religioso. Deus levanta do pó o príncipe, do príncipe faz voltar ao pó. O sistema religioso falava que Davi não podia ser rei. Mas Samuel, como um bom nazireu, ouviu a voz do Deus dele e falou: Davi será o rei. Antes de Samuel tinha um sacerdócio de Eli. Ele morreu gordo, numa cadeira e cego, com a cabeça quebrada. Gordo, a Bíblia fala gordo, cego, sentado, inoperante. Por muito tempo a igreja de Jesus passou inoperante na terra, que só se reunia nos templos, mas há uma geração chamada para amar, que tem uma marca, que não fica na caixa, que não se lambuza com o pecado. O pecado, ele quer te neutralizar. Ele vai tentar impedir você de amar. Ele vai fazer a tua mente perder o sentido das coisas. Ele vai querer fazer você olhar só para você. E o maior segredo de Jesus foi olhar para o próximo. Agora deixa eu te falar algo. O nazireu, ele vai sentir mais dor. Não são todos que são nazireus. Não são todos. É só quem realmente entregar a sua vida por completo. O nazireu era uma expressão dos filhos de Deus. O Senhor falou: aquele que vencer tudo isso se assentará no trono. Nazireu. Ele não falou que é quem confessa Jesus. Ele falou: aquele que vencer tudo isso. A religião diz que tu podia dizer que Jesus era Deus e ficar na tua casa como os católicos. Não. Aquele que vencer tudo isso se assentará no trono. Existe um caminho, existe uma entrega. Os nazireus, muitas pessoas, sabe, eu lembro-me, há muito tempo, pessoas falavam: tu é muito sério, porque a gente quer que tu vai no cinema, que tu vai pra praia, que tu vai no Beto Carreiro, que tu vai não sei o que, e tu não vai. Até parece que tu, sabe, daí o pessoal já tenta colocar a gente até que nem aqueles religiosos que acham que isso é errado. Não, irmãos, eu não acho que nada disso é errado. Só que existe um lugar no meu Senhor, que se eu der tempo para a praia, eu não dou tempo para Ele. Existe um lugar para o meu Senhor, que se eu der tempo para séries e filmes, eu não dou tempo para Ele. É uma questão de prioridade. Sabe qual que era a minha maior oração? Senhor, me dê um emprego que eu não preciso estar presente, para eu poder ter mais tempo para Ti. E Ele deu. Eu só quero mais tempo, mais tempo. Mais tempo para conhecer a Tua presença. Eu preciso saber mais de Ti. Existe uma geração que só vai romper com o protocolo. Sabe, uma geração em que
casamento, amizades, solteirice. Isso tudo não vai mais ser problema. Porque estão tão apaixonados por Jesus que o pecado, rancor, sabe, eu não estou falando disso essa noite, irmãos. Eu não estou ministrando aqui sobre perdão de ofensa. Isso daí é o mínimo, isso daí até o religioso. Eu não estou falando sobre dizimar, sobre ofertar. Eu estou falando algo a mais, algo a mais, algo a mais. Algo que está além da lei. Algo que está além do que é básico. Algo que está um passo a mais, sabe? Que Jesus vai olhar, não, esse cara aí não está fazendo o que eu mando. Esse cara aí, ele está me desejando. Ele não está fazendo o que eu mando, ele está me desejando. O nazireu, ele tem essa marca. Ele morre antes, irmãos. Ele vai para um lugar onde dói. Lugar de guerras. Lugares que ele trava a guerra no peito. Muitas vezes, nazireu que está com o Senhor, ele não é ansioso, não é depressivo. Mas quando ele trava uma guerra espiritual, ele sente no coração, ele sente o corpo queimar, ele sente a dor da opressão, como Jesus suou gota de sangue. O nazireu, ele tem que tomar decisões que doem, ele tem que perder amizades que ele não queria perder. Sabe, o nazireu, ele tem que dar uma resposta para a justiça. Ele sabe que quando ninguém quer se posicionar, ele tem que se posicionar, mesmo que quando ele vai se posicionar, ele vai perder muitas pessoas. O nazireu, ele sabe, ele quer mais, ele não negocia. O nazireu, ele tem que dar o braço a torcer para a verdade e para a justiça. Ele tem uma marca profunda, ele não se conforma. O nazireu não é agitador. O nazireu na Bíblia não gosta de confusão. Só que ele não larga a justiça, e por causa da justiça ele é perseguido. Só que deixa eu te contar uma coisa. O nazireu, ele tem que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de um empreendimento que ele me mantinha para eu poder casar. Logo depois que eu casei, aquilo que era improvável, a minha esposa veio de Minas, fazia alongamento de unha, isso não era conhecido aqui em Blumenau. Eu ganhava 7, a minha esposa passou a ganhar 15, 20 mil por mês. Por causa da minha esposa que eu fui para Israel, por causa da minha esposa que a gente foi para a África, por causa da minha esposa que todos os anos eu fui para Goiânia me preparar. Porque aquilo que era improvável, Deus veio por outro viés. Ele falou, não, tu vai entregar tudo, mas eu agora vou nutrir por outro lugar. Porque o nazireu, ele perde o controle. O nazireu, ele perde o controle. Ele tem uma marca. Ele é o primeiro que morre. Só que deixa eu te falar uma coisa. Juízes 16, 28 e 30. Sansão, cego, clamou o Senhor e disse: peço-te que te lembres de mim. Fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio do templo, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com sua mão direita e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Isso é a fala de um nazireu. Morra eu para cumprir o propósito de Deus. E inclinou-se com toda a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E agora, o homem que com uma queixada de jumento matou 1000 filisteus, a Bíblia diz, e foram mais mortos que matou Sansão na sua morte, do que matou em sua vida. Uau! Atos 7,54. E ouvindo eles, se enfureceram em seus corações, rangiu os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e
arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, apedrejavam ele. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esses são os nazireus, queridos. Os nazireus, eles irão à frente, eles morrerão. Só que esses serão aqueles que abrirão os céus. Um dia o Senhor falou muito forte ao meu coração. Ele falou: o preço que tu vai pagar é alto. Não vai ser algo que tu vai dar, é tudo que tu vai dar. Só que tu vai pisar em lugares que os céus se abrirão. Muitas pessoas falaram que igreja em Blumenau saudável não cresce, só cresce igreja de campanha. Eu discordo disso, irmão, porque o céu aberto está sobre nós. Os jovens estão sedentos. Nós só precisamos estar no lugar certo. Sabe, você vai pagar um preço. No começo, eu lembro que quando eu comecei a levantar a bandeira do nazareado, eu era sozinho. E por muito tempo fiquei sozinho. Perdi tudo. Fui convidado para sair da igreja que eu mais admirava. Me convidaram para sair e me falaram: olha, não tem mais pão aqui para ti. E eu falei: meu Deus. Mas o meu voto é com o Senhor. Antes de tudo, o meu voto é com o Senhor. Eu, como pastor, eu posso te largar, mas Ele nunca vai te largar. Ele vai levantar alguém que vai cuidar de ti se eu não cuidar. Eu não sou nada a não ser uma ferramenta na mão do Senhor. Muitas coisas foi perdida. Só que eu estou vendo o céu se abrir em Blumenau, irmãos. Eu estou vendo coisas acontecer em Blumenau. Nós estávamos em 11 lá na Câmara Municipal para poder aprovar um repúdio do Plano Nacional de Educação que criminaliza a educação dos pais em casa. Sabe o que a gente estava na quarta passada lutando na Câmara Municipal? Um plano de educação nacional pelo governo executivo, para ser aprovado pelo governo executivo nacional, que o teu filho com 0 anos tem que ser inscrito na escola e tu não tem mais poder na educação dele. Se você ensinar o alfabeto para o teu filho, tu é criminoso. Os céus estão abertos sobre o Blumenau porque tem um povo que clama por justiça. Tinha muitos movimentos lá, irmãos, dos mais grotescos que você pode imaginar. Mas no fim das contas nós votamos e ganhamos porque nós estávamos em maioria. Sabe por quê? Porque homens e mulheres estão lutando para que o céu da justiça esteja aberto em Blumenau. Tem muitas coisas que não estão acontecendo porque tem um povo justo se posicionando. A gente tem visto coisas que nós nunca imaginaríamos ver. Nós temos sido citados por pessoas que eu nunca imaginei. Escolas que eu admirava hoje estão tendo que vir aprender conosco por causa do que Deus está mostrando. O que Deus está fazendo, tu não tem noção. Tu precisa crer. Eu queria conseguir compartilhar com os líderes, com os ministros, obreiros dessa casa. Eu queria conseguir compartilhar o que eu vejo, mas eu não consigo. É só o Espírito Santo para mostrar aquilo que eu consigo ver. Porque os nazireus, eles morrem, irmãos. Só que Deus dá poder sobre demônios para eles. Jesus deu poder, vocês enfrentarão principados, potestades, hostes espirituais. Você tem que entender isso. É poder para libertar a tua família. É poder para libertar a tua vida, a tua casa, a tua cidade. Deus quer te dar poder por causa da marca de nazireado que há no teu coração. Deus quer te levantar para queimar por pessoas e libertá-las. Porque o nazireu é apaixonado por isso. O nazireu, ele não se vende. Agora deixa eu te falar uma coisa. Os nazireus até podem ser os primeiros que morrem, os primeiros que sofrem, os primeiros que são rejeitados. Eu lembro-me quando eu levantei a bandeira do açúcar, irmãos, eu já quase perdi 80% das minhas amizades. Porque toda vez que eu me posiciono em algo que eu tenho discernimento ser do Senhor é terrível. Porque eu sei que no momento que eu abri a boca, eu lembro que a Daiane estava lá no salão um dia antes de eu falar. E eu falei: Dai, eu estava passando mal, irmãos. Eu estava passando mal. E a Dai estava lá, eu nunca esqueço desse dia, eu olhei para ela e falei assim: eu tô passando mal. Porque eu sei que quando eu abrir a boca, eu vou dividir muita gente. Isso era, eu acho que numa sexta-feira.
No sábado, então, se não me engano, eu comecei a ministrar isso com os diretores. E aí eu comecei a ministrar para todo mundo. Agora tem pessoas vindo aqui, que nem essas pessoas que vieram de Paranaguá aqui, sentaram com a gente e falaram: nós estamos saindo daqui inspirados, porque vocês têm autocontrole, porque vocês têm fruto do Espírito Santo, vocês venceram a glutonaria, vocês não estão comendo o que é errado. Nós estamos travando essa guerra lá e nós vamos vencer porque vocês nos inspiraram. Os nazireus sofrem, irmãos, mas quando vocês começarem a ver pessoas sendo libertas, sabe, o nazireu, ele fica lá no deserto, comendo mel e gafanhoto. Só que as pessoas, quando querem saber sobre a salvação, elas vão correndo lá para o deserto e falam: João, fala para mim o que eu tenho que fazer. Fala para mim o que eu tenho que fazer, João, eu faço. Os nazireus, eles sofrem mais, mas os céus se abrem. Os nazireus sofrem mais, são apedrejados, mas a capa deles irão aos pés de Saulo, que se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. Tu pode sofrer, tu pode doer, tu pode espernear, mas importa-se que opere morte em nós, para que opere vida em vós. Morte em nós, vida em vós, porque somos a escória da sociedade, rejeitados por amor de Cristo, gerando salvação para os que nos rejeitam. É doído, irmãos, é doído eu ter que abrir mão de série, ter que abrir mão dos lazeres, é doído demais. Só que eu prefiro ser um pai morto, que dá destino para os meus filhos, do que um pai que senta no sofá de uma casa, os filhos não têm direção de vida, não tem propósito de vida. Preste atenção, o Senhor está te chamando para um lugar mais alto. Quando fala de amor, sabe qual que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é aquele que dá vida pelos seus amigos. João capítulo 15. O verdadeiro amor, ele vai para a cruz. Não tem como falar de amor sem falar de renúncia. Não tem como falar de amor sem falar de renúncia. Nós nunca vamos amar se não renunciarmos a nós mesmos. Se você quer amar, Deus está te chamando para renunciar. Os nazireus sofrem mais, mas deixa eu te falar uma coisa. Muitos historiadores falam sobre eles, inclusive Flávio José, que depois da Bíblia, é um dos historiadores mais confiáveis. E ele fala que os nazireus, quando travava uma guerra em Israel, eles botavam os nazireus, eles eram rejeitados por todo o clero, vamos dizer assim, por todos os sacerdotes, por todo o sistema religioso, como agitadores. Mas quando travava uma guerra em Israel, eles botavam eles na frente. E diz os historiadores que quando os nazireus, eles soltavam os cabelos, que eles viam que os homens de cabelo comprido, aqueles homens esquisitos, seletos, que têm um voto para conhecer a Deus, quando eles viam que o cabelo deles começavam a descer, eles começavam a dar brado de vitória. Nós vencemos a guerra. E as pessoas perguntavam por quê? Porque os nazireus estão conosco. Então os nazireus sofrem mais, só que eles estão à frente, apontando para um caminho de esperança. Quando eles entram numa jogada, quando eles entram num negócio, é porque Deus está lá, porque eles não se vendem para a injustiça. Irmãos, tu tem que entender o lugar que Deus está te colocando. Lugar de governo nessa terra. Sabe qual que foi a sorte de Faraó? Foi ter José. Tem amigos meus que eu sei que Deus está levantando para a política, e quando eu sento com eles eu falo assim: tu tem sorte de me ter contigo, porque eu vou te abençoar, porque a igreja governa sobre demônios, sobre o reino do Espírito. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. O Brasil está caído porque a igreja errou. Agora, graças a Deus, o Silas Malafaia está lá, no meio daqueles negócios, tocando a boca no trombone. Tem que falar. A igreja tem que se levantar. Mas o Silas está lá dizendo e está denunciando a injustiça do Brasil. Eu estou aqui dizendo que a igreja tem que se converter. Porque se não adianta, o Brasil pode até ser liberto dos maus juízes, dos maus presidentes. Só que se não tiver uma cultura da verdade aqui estabelecida, a gente vai voltar para o mesmo lugar. A cultura do reino de Deus, quem carrega somos nós.
Só que o problema é que as pessoas se venderam, e em vez de ensinar o caminho da sabedoria, que nem disse o Senhor Jesus, estão ensinando o caminho da negociação. Deus está chamando uma geração que vai à frente, que quando nós estamos posicionados, as pessoas olham para nós e falam: eu não quero mais roubar, eu não quero mais matar, eu não quero mais mentir, eu não quero mais sonegar, eu não quero mais fama, eu não quero mais nada, eu só quero Jesus. É isso que é a igreja. É isso que Jesus fez. Larga a rede, Pedro. Larga a fama. Larga tudo, larga tudo, larga tudo. Se tu quiser me conhecer. Sabe, o Senhor tem chamado pessoas. Toda vez que falha um sacerdócio na Bíblia, Deus levanta homens e mulheres nazireus. Os nazireus são chamados quando o sistema religioso cai. Deus, ele chama homens diferentes. Sabe quem apontou para Davi trazer a arca para o centro de Israel? A arca fala de adoração. Samuel. Samuel começou trazendo a arca. Samuel era um nazireu de Deus. Samuel. Os nazireus, eles quebram os protocolos. Ele faz o mundo não entender o que eles querem. Sabe por quê? Porque os judeus queriam a terra. Os judeus mataram Jesus porque eles queriam um governador na terra e não no céu. Os nazireus, eles confundem a mente. Os nazireus, eles fazem as pessoas pensar: o que essa pessoa está fazendo? Pelo que ela está lutando? Porque foi ensinado para a terra assim: ó, busque a Deus para ser bem sucedido na terra. Só que não foi isso que Jesus falou. Ele falou: tome a tua cruz e siga-me. Tu serás perseguido por amor de mim. Tu serás maltratado por amor de mim. Tu serás rejeitado. Deixa eu falar uma coisa, sabe? Uma das pessoas que crucificou Jesus foi Caifás. Estava lá nos açoites. Sabia que Caifás, ele era primo do dono do negócio na frente do templo que Jesus derrubou e expulsou os cambistas? Provavelmente era sócio. Você consegue entender isso onde Jesus tocou? Jesus tocou no dinheiro deles. Você entende a raiva que eles tinham de Jesus? Você sabe a raiva que as pessoas têm quando a gente toca no dinheiro deles? Quando a gente toca na fonte de renda deles? Deus está te chamando para ser odiado em meio a muitos. Só que os açoites e a cruz não vão ser capazes de te parar. Porque tu vai ressuscitar em glória. Deus está nos chamando, Ele está te provocando a ter uma marca. Deus está te provocando. Deixa eu te falar uma coisa: para de chegar na presença de Deus e pedir algo para Ele no sentido. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, traz benefício. O que tu quer falar com isso, pastor? Quando você chega diante de Deus e está triste consigo mesmo, isso não traz benefício nenhum. Agora, quando você chega diante de Deus e fala assim: ó, Senhor, eu estou triste porque eu quero te conhecer mais, eu quero te ter mais, eu quero avançar mais na tua presença, aí vem benefício. Isso está escrito em 1 Coríntios 3. A tristeza, segundo Deus, vai te abençoar. Então, chegue na presença dele e fale: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero morrer por ti, eu quero te ouvir, eu preciso da vida que só o Senhor tem. Não adianta mais, o tempo de você vir na igreja para ganhar algo passou, querido, não adianta mais. Não adianta mais. Aqui não é sobre ganhar algo para a terra, aqui é sobre viver na eternidade junto com Deus. E só não quer viver com Deus quem não entendeu quem Ele é. Porque quando tu sente quem Ele é, tu não quer viver em outro lugar, porque o nazireu tem uma marca. O nazireu, ele tem uma marca, ele avança para um lugar e ele quer entrar aí, porque ele sentiu Deus, ele sabe que um dia na presença de Jesus é melhor do que o mundo inteiro, 1000 longe dele. Ele sabe que uma série é muito legal e ela causa muita alegria, um show é muito bom, mas estar na presença de Deus é melhor. Agora deixa eu te falar algo para terminar. O nazireu, ele começa com uma escolha, com uma fome. Depois ele passa por um processo de sacrifício. E quando ele termina,
A Bíblia diz que ele corta o cabelo e o cabelo é colocado no fogo e gera fogo no altar. Não, você tem que entender o que eu estou te falando. O sacrifício, o voto de um nazireu começa numa fome, passa por um sacrifício e termina no fogo. Termina no fogo. Tu precisa entender isso no teu coração. Quantas pessoas que estão querendo arder e brilhar a chama do Senhor Jesus. Deus está chamando pessoas para botar fogo no altar. Deus está chamando pessoas para gerar vida na terra, para tirar a tristeza. Fecha os teus olhos comigo. Fecha os teus olhos comigo. Eu quero orar contigo. Peça para Ele agora. Fala: Senhor, faça, Senhor. Faz, Senhor. Faz. Marca-me. Se Tu me marcares com a Tua glória, verdadeiramente eu viverei na Tua presença, Senhor. Se alguém quer essa marca, vem aqui na frente, vem para a presença do Senhor. Vamos terminar esse momento nos entregando de forma integral para o Senhor. Eu me rasgo por inteiro. Peça para Ele, fala: Senhor, eu quero a marca da eternidade. Eu quero viver esse ambiente, Senhor. Eu quero conseguir entregar mais. Na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei longe. Toca, Senhor, toca, libere a marca que um dia Tu liberou no meu coração, Senhor. E se eu passar pelo fogo, ah, meu Deus, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Eu não sei mais viver, pois quem já pisou. Libera, Senhor, libera a marca do nazireado sobre a Tua igreja. Sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória. Libera, Espírito Santo, uma marca nos corações. Pois quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Então peça mais glória, mais glória, mais glória. E já pisou no Santo dos Santos. Libere a marca da separação, Senhor. Nós queremos viver. Nós queremos viver, Espírito. Nós queremos ser enviados para amar mais. Ei, Jesus. Glória, glória. Libere a marca, Senhor. Libere a marca da Tua graça, Senhor. A marca que faz Teu filho ter fome e sede de Ti de dia e de noite. Nós queremos, Jesus. Olhe para aqueles que vieram aqui, que se colocaram na Tua presença, Senhor. Olhe para aqueles que se dobraram na Tua presença.
Nazireus não são muitos, são aqueles que têm fome e sede. Existe um lugar mais alto, um lugar onde nós não ficamos, onde nós não ficamos aquém, onde nós não ficamos mornos. Deus está chamando para amar. Deixa eu te falar algo. O maior amor é aquele que dá a vida pelo seu amigo. Talvez hoje é o dia para você decidir: eu dou a vida pelo Senhor Jesus. O maior amor, o verdadeiro amor, é aquele que dá a vida pelo seu amigo. Hoje é o dia de você decidir se Jesus é teu amigo ou não. Se tu não der a vida para o Senhor Jesus, tu não é amigo dele. E a pergunta que eu faço é: até onde você vai por ele? Oh Senhor, nós estamos aqui para verdadeiramente sermos usados por Ti, Senhor. Santo dos santos, em outro lugar. Nós estamos aqui para verdadeiramente ser usados por Ti, Senhor. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Que o Senhor transforme o teu coração. Deixa eu te falar algo. Podem ir chegando nos seus lugares, já está quase encerrando. Só vou dar alguns avisos. A fome que tu tem vai definir o quanto de Deus tu vai ter. O pecado, ele vai tentar tirar a tua fome. Sabe por que o nazireu tinha mais de Deus do que qualquer pessoa? Porque ele se abstinha de tudo que ele podia comer para poder ter mais de Deus. Chegou um momento que Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tu tens que entrar nesse lugar para conhecer a paz que eu conheço, a certeza que eu conheço, a vida que eu conheço. Nele habita a vida, não a morte. Estevão foi apedrejado pelos homens, mas recebido por Deus. A Bíblia não diz que Estevão morreu. A Bíblia diz que ele dormiu. Porque em Deus nós não morremos, nós dormimos. Porque a morte não é capaz de tocar aqueles que estão no céu. Aleluia. Podem se assentar um pouco, eu quero te passar alguns avisos. Você recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Nessa semana nós estaremos passando, quero falar do SOS Mobilização, amém? Nessa semana nós temos o último sábado do mês. É uma semana que eu direciono todos os líderes e professores e diretores da Igreja Coa a descansar. Então nessa semana a escola Mobilização ela não funciona. Toda semana do último sábado do mês a escola não funciona, amém? É o nosso Shabat, é o momento em que eu peço para os diretores e professores parar um pouco, pelo menos uma semana, pegar mais leve, ter um tempo com a família, dormir um pouco mais, tentar ir dar uma passeada, sabe? A gente precisa disso. Dentro de um equilíbrio, o 7º dia ele é necessário para descanso, amém? Desde que nos 6 primeiros a gente trabalhe, amém? O descanso não é o foco, o descanso é o resultado de 6 dias de trabalho. Então, nessa semana não terá escola de música, então já fica todos avisados, tá? O SOS Mobilização tem crescido, a gente vai estar movimentando as redes sociais. Queridos, fale para as pessoas a obra de Deus que você está envolvido. Fale sobre as tuas boas obras e depois diga quem é o Deus dela, amém? Com a tua oração, com a tua divulgação e com o teu comprometimento financeiro e catalisando pessoas, nós iremos ajudar mais pessoas no SOS Mobilização. A escola de música é só um dos braços missionários que nós temos. Nós nutrimos crianças, alcançamos refugiados, libertamos meninas do escravismo sexual. Nós cuidamos de viúvas na Índia, no Quênia. Esse ano eu e o Jonathan estaremos indo lá no Quênia para poder pisar no solo missionário em nome da Igreja Coa e toda essa família. Então esteja orando por nós, amém? Esteja orando para Deus dar saúde, cuidar das nossas famílias e nos dar recursos. Esteja orando por nós para que a gente consiga ir. Deus tem chamado nós para um lugar mais alto, amém?
Deus tem nos chamado para um lugar mais alto. Então o SOS Mobilização, não no caso a escola de música, mas o nosso enfoque missionário, você se envolva com ele, contribua mensalmente, tem uma conta só para isso, que só vai para missões. Eu tenho um sonho como pastor, de ter 70% de tudo que entra para a igreja voltado para missões. Amém? Eu preciso levantar aproximadamente 10 mil por mês para manter todo o templo pago, com manutenção, e depois disso a gente vai ter, todo o resto vai para missão. O aluguel aqui é mais ou menos uns 7 mil. Tudo que entra, eu nem tenho salário, queridos, tudo que entra a gente paga as contas e vai para missão. Na verdade, muitas vezes falta, a gente banca ainda, mas agora Deus tem sobejado. Então se envolva com a obra missionária, nós podemos alcançar mais. Amém? Nós podemos alcançar mais pessoas, e é verdade. Eu queria passar um vídeo, tem um vídeo ali preparado da Fran lá no Quênia, que ela mandou para nós, muito importante, para dar um feedback para vocês de onde o dinheiro de vocês está indo. É uma casa de pão onde cuida de crianças, dá comida e educação, que nós ajudamos a bancar. Pode passar o vídeo ali. Essa é a camisa da Casa de Pão. As pessoas estão sedentas, irmãos. Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós temos ali na frente, ainda tem camisas do Famintos, amém? Essas camisas, todo o valor está sendo revertido, nós estaremos inclusive pagando amanhã para o Roberto, lote que ele pegou para a gente, que nós estampamos ela, e nós levantamos ontem uma oferta, deu aproximadamente R$300, com toda a venda da camisa, nós abençoamos eles com R$1.500, foi menos do que eu queria dar pelo menos 2.000, mas infelizmente a gente não conseguiu levantar ainda. Nós temos várias camisas para cobrir o custo, para vender. Se você comprar, você está contribuindo diretamente para a conferência. Todo o valor ele é revertido para os custos da conferência. Amém? E também nós temos essa caneca aqui muito legal, dos Chamados para Amar, que é uma caneca exclusiva dessa conferência. E nós temos algumas unidades ali. Eu não sei qual que é o preço, mas dá uma olhadinha lá. R$ 49,90, tá? Ela está estampada com a logo do Famintos e com Chamados para Amar. Leve ela, esteja orando por nós, esteja orando pelo Júnior, por toda a direção do Famintos. Não deixe de participar disso. Amém? E tem alguém de aniversário essa semana? Você? Foi ontem? Então vem pegar uma caneca do Famintos para você. Deus te abençoe, viu? Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Então, queridos, a gente tem ali livros, né? Tire uma foto, né? Tire uma foto ali no final. Poucas pessoas tiraram foto comigo. Tô vendo que não tô mais no Centro Famintos mesmo, é o Júnior, né? Todo mundo tirou com ele. Mas tire uma foto ali com o pessoal. Guarde esse momento. Amém? Quantos se sentem aqui provocados por Deus para ir mais longe nesses dias? Amém? Somos provocados por Deus a ir mais longe. Existe uma marca do Senhor. Glória a Deus. Vamos terminar ofertando? Se coloque de pé. A tua oferta revela a tua entrega. Eu te convido a estar ofertando na casa do Senhor. E depois disso eu estarei orando. Tem a oferta ali, o Pix, tem também o gasofilaço aqui.
Eu quero agradecer todos os irmãos. Eu sei que o Júnior vai estar fazendo isso, mas todos que trabalharam arduamente nessa conferência, parabéns a todo mundo, toda a direção. Teve várias coisas que não saíram como a gente queria, mas faz parte, nós estamos amadurecendo, amém? Júnior está amadurecendo como líder e toda a família está amadurecendo. Eu queria glorificar Deus pela vida da Camila, do Éder, do Coa Café, que fizeram um trabalho excepcional. A alimentação está extraordinária, muito saudável e muito saborosa, o café está muito bom. Todo mundo que fez parte da mídia, do Kids, todo mundo que fez parte para esse momento acontecer, que serviram os irmãos lá, né, onde foi muito, muito abençoado. Hoje eu estou falando da marca do Nazireu, onde eu fui marcado no futebol. Lucas queria quebrar a perna do pastor, graças a Deus que ele não conseguiu. E tinha uns que achavam que era karatê e não futebol. Mas foi uma bênção, irmãos, o momento que nós tivemos com todos os irmãos. Eles saíram impactados e nós fomos impactados. Amém? Fomos desafiados, né, Júnior, a ir mais longe. Amém? Agora eu queria terminar esse momento com você declarando algo comigo. Pode ofertar, fica à vontade. Mas eu queria que você declarasse assim, ó: eu sou um líder do Senhor e eu fui no 3, 1, 2, 3, chamado para amar. Dê uma salva de palmas, Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés